Olá, muito boa tarde, um feliz 2023 para todos e a gente vai acompanhar agora, aqui no TVA Esportes, o primeiro programa de 2023. Campeão pan-americano de judô paralímpico e um dos melhores do ranking mundial, Marcelo Casanova retoma a luta por vaga para os Jogos Paris 2024. Líder do ranking brasileiro de tênis de mesa juvenil, Vitória Strasburger, treina na França, de onde manda imagens e mensagens para os fãs. E um papo com uma atleta de 12 anos que tem 4 títulos mundiais de jiu-jitsu. E mais, tem ainda os destaques da semana e a agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Olá, muito boa tarde. Estamos começando o TVA Esportes, o primeiro de 2023, com um verdadeiro exemplo de determinação e sucesso. É o judoca Marcelo Casanova, o atleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, destaque paralímpico mundial e promessa no pódio da temporada que se inicia. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da Simone Feltz. O último ano não poderia ter terminado de forma melhor para o judoca gaúcho Marcelo Casanova. Foi com medalha de ouro no peito, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Judô Paralímpico no Canadá, na categoria a menos de 90 quilos J2, para baixa visão com percepção de imagens e vultos. E com lutas de destaque, 2 finalizações por ippon e vitórias contra judocas da elite mundial. A gente estava com bastante expectativa de lutar e lutar bem, que era uma competição que valia bastante ponto. Aí nós pegamos os 2 americanos. Um americano, inclusive, o que eu peguei na segunda luta, ele foi vice-campeão paralímpico em 2021, agora em Tóquio 2020. E tava me sentindo muito bem, assim, tava inteiro, tava com força, tava com gás, e deu tudo certo. Ele começou no judô aos 9 anos, por incentivo do pai, seu Antônio, que também voltou aos tatames junto com os filhos. As competições e medalhas até então foram pelas regras do judô olímpico. Eu sempre competi pelo convencional, lutei sempre competições da Federação Gaúcha, da Confederação Brasileira de Judô. Aí em 2019 eu consegui a classificação para a seleção de base convencional sub-18. Em 2020, quando a gente ia para um circuito internacional, eu fiz a concentração em São Paulo e a pandemia quebrou a viagem. Aí a gente ia para a Croácia fazer um circuito europeu, mas a gente teve que voltar e daí veio a pandemia. E daí, no meio da pandemia ali, a gente começou a ver a possibilidade de entrada do Paralímpico, que tinha as condições e tudo mais. E foi em 2021 a gente fez os testes. E em 2022 a gente entrou com tudo aí. São só 2 anos nas competições paralímpicas. E em 2022, antes do Pan-Americano, Casanova venceu o Grand Prix brasileiro em São Paulo em março. E ficou com a medalha de bronze por equipe com a seleção brasileira e conquistou a 5ª posição na categoria J2 no Mundial no Azerbaijão em novembro. Os treinamentos de rotina acontecem no clube em Caxias, o Recreio da Juventude, com o técnico Giovanni Cruz, que já acompanhava o atleta e junto se adaptou para o esporte paralímpico. Mas tem também os períodos no Centro de Treinamento da Confederação de Judô em São Paulo, onde hoje é o caçula dos atletas com 19 anos. A gente está sempre se encontrando com a seleção lá, com os melhores de cada peso no país. Os mais experientes ali, o Tenório, que é 4 vezes campeão olímpico, as gurias, a Alana Maldonado, que é a top campeã olímpica também. Então é muito bom pegar essas experiências desse pessoal aí, que a gente se reúne quase todo mês lá em São Paulo. Tem as competições internacionais, mas geralmente por ano a gente tem 8 fases de treinamento em São Paulo, que a gente se encontra em São Paulo para treinar. Pois com o ouro pan-americano, Casanova subiu da 14ª para a 5ª posição no ranking mundial. Chegou entre os melhores e o desafio agora é permanecer no topo para chegar à vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024. Esse ano que é um ano muito importante nessa corrida aí para os Jogos de Paris 2024, que vão ter muitas competições e Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais, 4 Grand Prix durante o ano. Então, o nosso objetivo é estar sempre pontuando ali entre os 3, entre os 5 da categoria, para
para ficar entre o top 6 do ranking, porque o top 6 desse ranking mundial que vão para as Paralimpíadas com certeza. Então a gente está se planejando para estar entre os 6 e pontuando em cada competição, pegando um terceiro, um segundo, um primeiro, um quinto, para nunca deixar de sair desse top 6 aí. Está trabalhando forte e a gente vai alcançar esse objetivo aí. E o judô gaúcho encerrou a temporada de 2022 com 3 pódios na segunda competição mais importante do ano, o World Masters de Jerusalém, no final de dezembro. Medalhista de bronze na etapa anterior do Mundial, em outubro, no Uzbequistão, Daniel Karnin abriu os trabalhos em Israel com 4 vitórias, 1.800 pontos e o top 5 no ranking internacional dos pesos leves, fechando a temporada com chave e medalha de ouro. No dia seguinte, foi a vez dos também sojepanos Mayra Aguiar e Rafael Macedo arrematarem o 3º lugar no Masters e se aproximarem do índice de classificação para os Jogos de Paris 2024. O peso médio número 11 do mundo garantiu o pódio, derrotando o vice-líder do ranking, o georgiano Beka Viniashvili. O Masters de Jerusalém marcou o retorno de Mayra Aguiar aos tatames, depois do título no Mundial Uzbek. Com 2 ouros e 1 prata em mundiais, a meio pesado faturou seu primeiro bronze ao derrotar Rika Takayama, a japonesa número 1 do ranking. O TV Esportes vai seguir nos tatames agora para a gente falar de jiu-jitsu. É porque no final do ano passado a gente recebeu aqui no programa a Bianca Negatouro, uma gaúcha de Viamão com apenas 12 anos de idade e tetracampeã da modalidade em 4 países diferentes. Bom, a gente tem aqui um pouco da tua trajetória, né? Além das 2 outras ali no peito. Depois a gente conversa um pouquinho, mas eu queria saber, 12 anos, como é que foi essa tua trajetória no jiu-jitsu? Conta pra gente. Bom, eu comecei no jiu-jitsu com 6 anos. 6 anos? 6 anos. Porque numa viagem eu conheci o karatê, e só que na minha cidade não tinha. A tua cidade é? Viamão. Viamão não tinha. Então eu comecei a treinar Kung Fu com 4 anos. E aí que eu me deslumbrei pelo esporte. E daí, um tempo depois, eu fui pro jiu-jitsu e aí tô até hoje. Maravilha. Como é que é a tua rotina de treinos, hein? Eu treino todo dia, mas jiu-jitsu eu treino segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu faço físico. Legal. E às vezes sábado também eu treino alguma coisa. Mas o que te chamou a atenção inicialmente assim no jiu-jitsu? Porque tu disseste que tu começou no karatê, mas o que o jiu-jitsu te despertou assim? Bom, o jiu-jitsu me despertou muito porque como eu treinava Kung Fu e fiz uma aula de karatê, era muito soco e chute. E o jiu-jitsu era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era uma luta totalmente diferente. E isso me deslumbrou muito. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho das medalhas, né? Tu tá com 2 medalhas aí no peito, né? A gente falou que são de continentes diferentes. A última ali conquistada foi na Irlanda, né? Isso. E essa aí, são as 2 do peito ali, o Mundial da Irlanda, é isso, né? Não, esse Mundial foi em São Paulo e esse foi o Campeonato Europeu na Irlanda. Campeonato Europeu na Irlanda. Bom, fala um pouquinho da gente justamente esse campeonato na Irlanda, né? Como é que foi o nível técnico também das atletas? Fala um pouquinho, gente, também a tua vivência justamente em títulos fora, né? Essa disputa de jiu-jitsu fora do Brasil, né? Bom, sim, esse campeonato foi na Irlanda, campeonato europeu, foi no continente da Europa, né? E a menina que eu lutei era da Inglaterra. Era uma menina muito dura, muito boa tecnicamente. Ela era muito forte também. E eu tava com um pouco de medo dela, assim, né? Porque o jiu-jitsu é bem diferente aqui fora do Brasil, né? Mas graças a Deus o meu jiu-jitsu sobressaiu dela e eu fui campeã. Diferente em que sentido tu falas? O treinamento é bem diferente, porque eles, além de treinar jiu-jitsu, eles treinam outras coisas, como o jiu-jitsu sem kimono. É um no-gi, é diferente. E aí é um treino totalmente diferente do meu. Maravilha. Bom, 6 anos, vários continentes e um pouquinho dessas medalhas, história dessas medalhas aqui. Vamos começar aqui por essas aqui. Fala um pouquinho da história, da trajetória dessas medalhas. Tá. Aquele lá da ponta foi o Puck Kids na Flórida. Esse aqui foi o Mundial. Esses 3 são o Mundial, porque eu sou tetracampeã mundial com essa aqui. E aquele ali foi em Abu Dhabi. E esses 2 foram em São Paulo. Esse aqui é a Copa América e esse é o Campeonato Brasileiro. Maravilha. Bom,
Essa questão, né, que tu falaste, né, como é que tu faz justamente conciliar estudo com a rotina de treinos? Como é que acontece isso para ti nessa rotina? Bom, eu estudo de manhã e eu treino na parte da tarde para a noite. Então eu consigo conciliar bastante. E a escola também me ajuda bastante também, que agora eu estudo no colégio adventista, né? E quando eu fui lá para a Europa e para São Paulo para lutar, eu fiquei 2 semanas fora. E foi a semana das provas. Daí eles me liberaram para fazer as provas depois. Bom, quem é que é o teu treinador? É o Jefferson Careca, Jefferson Careca, maravilha. Bom, claro, toda essa trajetória, né, é necessário apoios, né? Como é que funciona a questão justamente, né, de buscar os apoios para essas viagens e tudo mais? Existe todo esse trabalho teu, da tua família? Como é que funciona? Sim, eu tenho patrocínios, muitos patrocínios que me dão ajuda por mês. E eles conseguem me manter aqui no Sul, porque tem muitos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, né? Para eu lutar e também pagar academia e combustível. Só que quando é para fora do Brasil é um pouco mais caro. Exato. Aí eu tenho que fazer mais algumas coisas. Tipo, às vezes eu vendo camisa, cuia. No começo eu vendia bala e rifa na rua para poder lutar. Agora, graças a Deus, estamos evoluindo e está sendo um pouco mais fácil. E o que é mais fácil? A luta no octógono, ali no tatame, ou a busca desse dinheiro para conseguir fazer esse sonho aí? Eu acho que a luta, né? Porque, tipo... mais fácil a luta. O treinamento ajuda na hora da luta. Eu só faço o que eu já treinei, Sim. Então é mais tranquilo. Agora, buscar o dinheiro é um pouco mais fácil. Isso é complicado, né? E como é que funciona assim em casa, assim, teu pai, tua mãe, o apoio? O teu pai sempre foi algo que teve sempre presente, teu pai ali, tua mãe, como é que funciona dentro da família? Bom, eles têm que estar sempre comigo, né? Estão sempre me ajudando. Até meu pai largou o emprego para poder estar me ajudando. Agora ele trabalha como motoboy para ter mais tempo para poder estar comigo, né? Se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não ia poder lutar. Todo mundo aí nesse sonho. Bom, fala um pouquinho justamente aí. Agora em 2022, o que a gente pode esperar aí para esse 2022? Como é que está também o projeto aí para 2023? De competições, eu digo, né? Agora em 2022 eu fechei com chave de ouro, né? Esse Mundial e o Campeonato Europeu fechou. Vou lutar mais um campeonato agora esse mês, mas depois acabou. E em 2023 eu pretendo viajar para outros lugares, para ir mais longe, desbravar outras lutas e aumentar o patamar ainda mais. Mas já tem algo marcado já para 2023? Para o início de 2023, vamos dizer assim? Não, ainda não tem nada marcado, né? Porque os campeonatos, as inscrições começam um pouco mais à frente. Mas em janeiro, assim, já começam a ter algumas competições. E isso vai alterando, por exemplo, tem a questão de peso, né? Isso também altera, vai alterando também, vai alterar esse peso, o teu peso em 2023, ou isso não deve ocorrer? Sim, eu luto hoje em dia, a minha categoria é sub-12, peso médio até 48 quilos. Agora, ano que vem, eu pretendo subir para a categoria de 52. E daí, quando eu fizer 13, eu vou para a categoria sub-14. Vai aumentar o nível. Maravilha. Bianca Nego Toro, campeã mundial de jiu-jitsu, né? Tetracampeã. Recado final aí, o pessoal por exemplo, quem está conhecendo o jiu-jitsu, até mesmo crianças que talvez não... será que eu posso também começar a lutar o jiu-jitsu? Ou de que maneira o pessoal pode ter essa busca aí? Dá um recado final para o pessoal. Bom, eu acho que nunca desista, siga os seus sonhos e Deus ajuda quem vai atrás. Se tu ficar parado esperando cair do céu, não vai acontecer nada. Então tem que ir atrás e buscar os teus sonhos. Muito show, legal. Bianca, parabéns aí. Obrigado pela tua gentileza nos atender aqui. E busque aí teus sonhos. 2023 a gente vai estar falando mais do teu nome aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Valeu. Outra gaúcha que é destaque, que se destacou em 2022, é a Vitória Strasburger, líder do ranking brasileiro juvenil do tênis de mesa e pódio em todas as competições do ano na categoria Absoluto A. E a atleta da Sojipa, a hamburguense moradora de Ivoti, está realizando um estágio de preparação na França ao lado do técnico Jorge Funk. De lá, eles mandaram mensagens e depoimentos para a gente aqui no TV Esportes. Vamos acompanhar. A
Avaliando a temporada de 2022, eu diria que foi bem positiva. Eu consegui terminar o ano como a líder do ranking juvenil, que é a minha categoria, sub-19, e também o absoluto A, né, que é a categoria principal. E eu consegui pódio em todas as competições que eu participei, e isso não é pouca coisa, então eu fiquei bem feliz. E eu não posso deixar de falar da experiência que eu tive nos Jogos Sul-Americanos Adultos, né, com a seleção principal. A troca de experiências foi incrível e com certeza eu amadureci muito como atleta nesse campeonato. E também me fez ter a consciência do quanto que eu preciso treinar e me dedicar para brigar de igual para igual com atletas desse nível. A ideia de vir treinar aqui já vinha amadurecendo desde que o meu técnico, Jorge Funk, ele tem passado temporadas aqui em Montpellier. A gente juntou esse período com minhas férias escolares, então deu certo. E eu fico até o início de fevereiro. Mal começou e já está sendo uma das experiências mais incríveis da minha vida e com certeza eu já quero repetir. Eu tô adorando o ambiente de treinos, o nível é muito alto e eu tô feliz demais. Com certeza eu vou começar o ano da melhor maneira possível, com o pé direito. E vão ser bastante campeonatos nacionais e eu espero pelo menos participar de uma etapa do circuito mundial e quem sabe também não ter outras oportunidades com a seleção brasileira. Eu acho que 2022 foi bem produtivo. A Vicky conseguiu ter ótimos desempenhos a nível nacional, o que possibilitou a ela uma vaga na seleção brasileira principal. Então ela participou dos Jogos Sul-Americanos Adultos no Paraguai e isso foi muito positivo assim para a carreira dela. Abriu várias portas e ela teve um bom desempenho lá, conseguiu uma medalha por equipe e chegou nas quartas de final no individual, né, ficando em 5º lugar. E agora a gente está aqui na França, a gente está fazendo um estágio de 50 dias aqui na França e está sendo incrível, porque ela está podendo participar de treinamentos com atletas muito fortes a nível mundial, homens e mulheres, e com uma variedade gigante de jogos. Então é uma realidade muito diferente para ela, está sendo muito difícil ela superar essas dificuldades, mas ela está conseguindo e acredito que com esse tempo de intercâmbio aqui o nível dela só vem aumentar. Em relação a 2023, a gente procura continuar treinando, continuar evoluindo, buscar mais treinamentos de alto nível para ela dentro do Brasil e quem sabe fora do Brasil também, mas sempre com calma, né? Porque ela é uma atleta jovem, ela é uma atleta com pouca experiência ainda em eventos importantes e a gente sabe que vão ter momentos de oscilação. Então, continuar trabalhando com calma, né? Respeitando o processo e acredito que boas coisas aí possam surgir em 2023. É isso aí. Nas quadras, tenista de Porto Alegre venceu 2 partidas, mas o time Brasil acabou eliminado da United Cup, que é a primeira competição da modalidade em 2023, esta semana na Austrália. Representando o tênis gaúcho, Rafael Matos venceu seus 2 compromissos na competição de duplas mistas por equipes ao lado da multicampeã Luísa Stefani de São Paulo. Jogando pelo grupo E, o misto brasileiro estreou no United Cup de Brisbane com vitória sobre Camila Rosatello e Matteo Berrettini, da Itália, por 2-1, parciais de 6-4, 6-7 e 10-4. Na madrugada de domingo, Matos e Stefani despacharam a dupla norueguesa Viktor Turasovic e Ulrik Aikeri pelo placar de 2-0, parciais de 6-4 e 7-5. O triunfo até deu esperança de vaga para o time Brasil na fase seguinte, mas a Noruega acabou atropelada pelos italianos, que garantiram sua classificação. E na próxima segunda-feira, a partir das 7h, torneio na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, abre a temporada 2023 do tênis gaúcho. É a 46ª edição da Copa ALJ de Verão. Uma das mais tradicionais competições brasileiras da modalidade, a Copa vai reunir na sede Marquês do Herval do clube alguns dos melhores tenistas brasileiros em diversas categorias de duplas femininas, masculinas e mistas, dos 16 aos 70 anos de idade. Os jogos serão disputados de segunda a quinta-feira, sempre às 7h, até o dia 26 de janeiro.
Na terça, atletas da Federação Gaúcha e da Federação Uruguaia de Tênis têm encontro marcado para Punta del Este, no litoral do Uruguai. O Desafio de Naciones 2023 vai confrontar tenistas dos dois países nas categorias 12 aos 16 anos, nas quadras do Clube Hotel del Lago. Na quinta, as raquetes vão bater bola também nas areias do litoral gaúcho. A praia de Xangri-Lá recebe até sábado a segunda edição do Beach Tennis Challenger Cup. A competição que inaugura o calendário gaúcho do tênis de praia vai contar pontos para o grupo 1 do ranking estadual e terá premiação em dinheiro para as categorias Pro masculino e feminina. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis. Termina neste domingo o Campeonato Aberto de Golfe do Estado do Rio Grande do Sul. Válida para o ranking estadual, nacional e mundial, a edição número 68 do torneio teve início na última quinta-feira no condomínio Green Village Golf Club, em Porto Alegre. As disputas acontecem na modalidade Stroke Play, com 54 buracos, sendo 18 por dia. Campeonato Brasileiro de Vela Optimist. Chega ao fim no próximo sábado a edição 51 do torneio de vela da classe voltada a crianças entre 7 e 15 anos de idade. A competição, aberta na última quarta-feira em Brasília, conta com a participação de 4 atletas do Clube dos Jangadeiros. São eles Luca Walter, Sofia Cerqueira, Uma Kreischel e Fernanda Schramm. Outros 5 velejadores da flotilha da jangada disputaram antes a 17ª edição da Copa Brasil de Estreantes, encerrada ontem. A gente faz agora um rápido intervalo aqui no TV Esportes e retorna em seguidinha com mais esportes. Fique por aí. Estamos de volta aqui com o TV Esportes, agora para falar de basquete. Os representantes aqui do Rio Grande do Sul, no Novo Basquete Brasil, receberam equipes paulistas em seus jogos de estreia em 2023. Na última quarta-feira, em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians foi batido pelo Bauru por 79-67. Já o Caxias do Sul foi derrotado pelo Pinheiros por 77-69. Agora a gente vai falar de bola oval, porque o Farrapos será o Rio Grande do Sul na primeira Copa Brasil de Rugby, a 15, né? A edição número 1 do torneio teve lançamento oficial e no final agora de dezembro e pela Confederação Brasileira da Modalidade. A competição mata-mata vai reunir 8 campeões das primeiras divisões estaduais e regionais do país. Atual decacampeão estadual, o Farrapos de Bento Gonçalves, terá como primeiro adversário o Curitiba, que conquistou o título do Paraná no ano passado. O duelo aconteceu 2 vezes em 2022 pelo Campeonato Brasileiro de Rugby 15. A equipe serrana venceu os 2 confrontos na capital paranaense com placares de 25-13 e 23-7. As 8 equipes estreiam nas quartas de final do torneio em jogo único e de caráter eliminatório. O vencedor de Farrapos e Coritiba pega na semifinal quem passar no duelo entre Poli, de São Paulo, e Desterro, de Santa Catarina. Também participam da primeira fase os campeões Niterói, do Rio de Janeiro, Rugby Sem Fronteiras, do Centro-Oeste, Porto Seguro, da Bahia e União Pernambucana, da região Nordeste. As datas das partidas e os mandantes de cada jogo ainda não foram oficializados. Além da Copa do Brasil, o calendário nacional do rugby terá o Super 12 e o Campeonato Brasileiro. Em 2024, os campeões das 2 competições se enfrentam na futura Copa dos Campeões. E 2023 recém começou, mas a bola já está rolando pelos gramados. Principal torneio das categorias de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, abriu esta semana o calendário de competições nacionais, reunindo 128 clubes de todo o país, divididos em 32 grupos. Pela segunda rodada da Copinha, o pentacampeão internacional tem compromisso logo mais, 5h15 da tarde, com o Fluminense do Piauí. Disputando a única vaga do grupo 24, o Colorado estreou na última quarta-feira com vitória diante do Rosário Central de Sergipe e volta a campo na quarta, dia 11, às 15 para as 10 da noite, para encarar o Oeste.
Empate entre Grêmio e Cruzeiro de Alagoas pelo Grupo 8 foi um dos 6 confrontos que abriram a primeira rodada da Copinha na segunda-feira. Com um jogador a mais desde os 37 do primeiro tempo, o tricolor não aproveitou as oportunidades e o jogo terminou 0-0. O tricolor fecha a primeira fase neste domingo, 5h15 da tarde, contra a Francana. O time vem de vitória quinta passada contra o Guarani de Campinas e tem vaga garantida para a próxima fase. Mais cedo, neste domingo, 13h15 da tarde, Juventude e 15 de Piracicaba tem duelo pelo Grupo 32. A equipe de Caxias do Sul derrotou o Alecrim na última quinta. Na sexta, o São José encarou o Flamengo de São Paulo pela segunda rodada do Grupo 16, depois de perder na estreia para o Coritiba terça passada. A representação de Porto Alegre retorna aos gramados nesta segunda-feira contra o Guarulhos, 15 para as 11 da manhã. Vamos encerrando o TV Esportes deste sábado com uma homenagem ao Rei Pelé, que faleceu aos 82 anos, um pouco antes da virada do ano. A gente agradece a companhia de todos e voltamos no próximo sábado a partir do meio-dia. Até lá.